de trabalho. Pois é, eles já estão conosco, você que está assistindo a gente no YouTube. Pois é, Alberto Nemer, Cássio Moro, os dois aqui no estúdio com a gente nessa quinta-feira. Rapazes, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cássio. Saudade de estar aqui no estúdio, né? Tinha tempo, mas muito bom estar aqui de volta. Venha sempre. E antes de começar, queria deixar aqui meus parabéns para nossa querida Fernanda Queiroz, que é aniversário dela. Recebe meu beijo aí, Fernanda. Hoje. É isso aí, bom dia a todos. Bom dia, Alberto. Bom dia, Patrícia. Parabéns, Fernandinha. Espero que retorne logo, que melhore sua voz novamente. Vamos lá, vamos falar de demissão, dispensa? Pois é, gente. Luiz Felipe estava vindo com uma campanha muito boa no Flamengo e acabou sendo dispensado do time. E aí levanta aquela situação de funcionários que trabalham numa empresa, que muitas vezes têm um bom desempenho, mas acabam sendo desligados. Precisa ter um bom motivo para demitir alguém? Como é que funciona isso? Patrícia, a nossa legislação ela permite algumas modalidades de dispensa, né? E uma delas é a dispensa sem justa causa. E o que isso significa? Não há necessidade de uma justificativa, né, para se dispensar um funcionário, e quando você dispensa sem justa causa, ele recebe popularmente, como a gente fala, todos os direitos dele. E no caso do Felipe Luiz, é importante, esse gancho foi muito bom, porque não é raro no ambiente empresarial, como era ali também o ambiente futebolístico, porque também tem uma relação CLT, de pessoas que performam muito bem serem dispensadas, né, vamos dizer assim, do dia para a noite. Eu já tive algumas experiências nesse sentido, onde, por exemplo, tinha uma pessoa que era um excelente vendedor, performava mais que o triplo que os demais, mas a empresa resolveu dispensá-lo. E aí, sem justificar para os demais, mas internamente a gente compreendeu que aquela pessoa, por exemplo, não era uma pessoa de grupo, não era uma pessoa que fazia do ambiente de trabalho um ambiente legal, era uma pessoa pesada, em que pese performar muito bem, ela não era uma pessoa que agregava, ou seja, deixava um ambiente muito ruim, e isso atrofiava os demais. Então a empresa também entendia que isso poderia fazer ele se destacar mais, atrofiando os demais. Então, tem vários exemplos, né? O Felipe Luiz, eu acho que o Cássio, por ser flamenguista, tem mais propriedade para falar sobre ele. Bom, para começar como flamenguista, para uma análise fria, técnica e científica, o quanto menos passional, melhor. Então, o Alberto, que não é flamenguista, talvez analise melhor. Eu fiquei triste, evidentemente, com um grande ídolo da torcida, mas enfim, pode ser, e evidentemente que isso é um detalhe importante, o empregador não divulga alguns motivos internos da dispensa para os demais, para os outros colegas, mas no máximo ali para os sócios, para o conselho para o conselho da companhia. Por quê? Porque são fatores que podem, às vezes, criar uma situação de prejuízo para o trabalhador, um dano moral, alguma coisa. Então, é uma dispensa que teve seus motivos, evidentemente. Acho que nem o empresário é louco. Hoje eu estou com vontade de dispensar alguém, vou dispensar. Então, tem seus motivos. Não são expostos, até porque a dispensa, como essa modalidade que não teve nenhuma falta grave, é uma dispensa sem justa causa. Essa justa causa não é apresentada. Pode fazer, a legislação permite. Já teve alguns debates. Vamos restringir essa justa causa. Já teve debate no Congresso para tentar restringir isso. Já tem que fundamentar a dispensa. Não, hoje não é o que vigora aqui no Brasil. Então pode dispensar. Evidentemente, você vai ter seus motivos, deixa reservado. E na minha opinião, Patrícia, o caso do Felipe Luiz também tem diversas analogias no âmbito empresarial. Por exemplo, quando há embate, por mais que você faça uma boa performance, há embate com o seu chefe, né? Por exemplo, aparentemente dizem que o presidente do clube não tinha uma relação, não estava tendo uma relação muito boa esse ano com o Felipe Luiz, e isso pode também ter levado à motivação da dispensa. E isso ocorre também muito no ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa performa muito bem, mas ou desagrada, ou enfrenta, ou gera algum tipo de conflito com o seu superior hierárquico, e isso pode também ensejar numa dispensa sem justa causa, como muito bem disse o Cássio,
não há necessidade de fundamentar, porque às vezes quando você justifica, você pode estar gerando inclusive um passivo para a empresa ou um eventual dano moral e assédio, alguma coisa nesse sentido. Minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Porque se a gente pegar o caso do Felipe Luiz, ele já trabalhava na empresa, vamos dizer assim, ele era técnico da base do Flamengo. E aí depois ele virou interino. Aí ele ficou um tempão como interino. Vai, não vai. Efetivaram ele como técnico da seleção, ou seja, promoveram ele a técnico da principal, né, do Flamengo. E aí vem a renovação do contrato de trabalho. Renova, não renova, negocia aqui, negocia lá, renovaram. E logo na sequência vem a demissão. Ou seja, quando você analisa o histórico, às vezes a pessoa trabalha, demora muito para ser promovida e quando consegue uma promoção, a coisa parece que não anda direito e aí vem uma demissão. O questionamento a respeito dessa história, vale a pena para o funcionário? Tipo, poxa, demorou, foi tarde, ou então, por que vocês fizeram isso? Agora que eu estava achando que eu estava indo bem, vocês me mandam embora? Patrícia, isso é uma questão interessante, porque às vezes o empregado, né, o Felipe Luiz é um empregado nesse caso, ele é dispensado e quer compreender o motivo. E às vezes esse motivo não é dado a ele. Você está numa evolução. Você está numa evolução, os números deles são excelentes, né? 70% de aproveitamento, 2 títulos importantíssimos ano passado. E é um time que começou mal, mas, enfim, faz parte de toda a questão. E aí vem outras questões que as pessoas às vezes abordam. Pode ser que ele estava sendo boicotado ou não. Né? Havia uma questão de você não ter o vestiário, como acontece na empresa. Às vezes os funcionários boicotam o chefe para ele não performar, para ele cair. Sim. Não estou falando que é o caso do Felipe Luiz, mas acontece isso no futebol, no ambiente futebolístico. Então, a gente efetivamente nunca vai saber a verdade, porque isso, quem está dentro... A verdade, teoricamente, está dentro da pessoa que teve o poder de dispensar. O real motivo, somente o presidente do Flamengo vai saber, vai poder dizer. E às vezes o que ele fala não significa o que realmente é. Às vezes fala de forma politicamente correta, para não ter estresse, para não ter passivo, enfim. Mas isso acontece na empresa também, quando às vezes um grande gestor é desligado, um grande líder é desligado, que é comum, e não se justifica muito, né, Cássio? E o trabalhador, ainda que ele tenha aquela expectativa de crescer na empresa, ele sabe que a cada grau que ele passa, maior risco você tem no seu trabalho. O seu trabalho é mais escasso, já é uma profissão, já é uma função acima, então a cada ponto o aumento de você sair se fizer alguma coisa errada ou qualquer outra coisa aumenta. Então ele tem que estar sempre preparado para isso. Criar uma reservinha, será que eu vou ficar aqui para sempre ou não? Ter uma zona de conforto, estou performando bem, o patrão não vai me dispensar. O Alberto já falou que isso não acontece, né? Pode não acontecer. Então, faça o seu melhor com todos os aspectos do trabalho, bom relacionamento com os colegas, bom relacionamento com o chefe e se prepare, que de um dia para outro a empresa pode quebrar, por exemplo, de uma hora para outra, algum problema financeiro, alguma coisa, e você fica sem. Então, a pessoa tem que estar um tanto quanto preparada para diversas, não são poucas adversidades que um contrato de trabalho leva consigo, que o trabalhador leva consigo nos contratos de trabalho. Ou seja, gente, pode acontecer sim, né? A empresa tem esse direito. Olha, para a gente encerrar, o Giovanni Abranches está aqui brincando, dizendo, começou o Retrabalho Futebol Clube? Verdade. É isso aí. Eu queria registrar, Patrícia, que eu estou com a audiência de flamenguistas está alta aqui no grupo, estou recebendo várias mensagens. Como é que um botafoguense recebe isso? É que é uma pessoa neutra no futebol, eu né? Botafogo. Acho que o Botafogo, o ano do Botafogo é abril de 2027, quando começa. Então eu queria deixar um abraço aqui muito grande para o meu amigo Flávio Dias, Hernani e meu querido amigo e irmão Felipe Ramos. Um grande amigo e um beijo para você. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Hélio tá aqui, dizendo, já fui demitido sem justa causa. Estava num contrato com várias falhas técnicas que eu não concordava. Fiz um relatório alertando a gerência para os riscos do projeto. Fui demitido em 2 semanas. É isso. Mas para ele foi um livramento. E foi bom. Veja como a pessoa eu sou dessa pessoa muito técnica, vai apontar os defeitos, mas às vezes a gente tem que ser político. Não, acho melhor não apontar esse defeito. Deixa. Porque senão você pode ser dispensado. Mas foi um livramento perfeito, porque o lugar já não estava legal. Então a pessoa tem que saber só pesar como é que ela vai agir ali. Marcos perguntando, alguém pode ser mandado embora pelo WhatsApp? Olha, é um debate que já fizemos aqui. Durante a pandemia teve muito essa questão, ainda permanece. Eu entendo que sim,
a depender da forma, sutil, nunca em grupo, nunca WhatsApp em grupo, né, pessoalmente, mas é controverso, essa é a minha opinião. Não é uma questão tão certa com segurança jurídica. Não, legalmente pode. É. É uma comunicação formal, oficial, perfeito. Agora, se é o melhor jeito, aí surgem as polêmicas. O tete a tete, a conversa pessoal ali, eu acho ainda a melhor, porque exige é um momento de cuidado, é um momento que você tem que ter um pouco de empatia com o trabalhador quando vai dar essa notícia da dispensa. Então, me parece que o pessoalmente é bem melhor. A não ser que a pessoa, talvez, você sabe que a reação dela vai ser meio violenta, mas enfim, é verdade. Tem que ter um... Posso mandar um último abraço? Estamos com a Vamos lá. audiência qualificada também, que é o Dr. Jocil Nader, um grande amigo. Então, receba aí meu forte abraço, Jocil. Rapazes, obrigada mais uma vez, Até viu? semana que vem. Até semana que Até vem. semana que vem, se Deus quiser.